Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. Começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. Você pode participar com a gente também através da nossa rede social, através da RB Espírita, bem como também pela R Nova Fraternidade, ou lá em nosso chat com a Cláudia Gallenberg em nosso portal. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, é bem simples, acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Já estamos ultrapassando os 50 mil aplicativos baixados. E contamos hoje com o convidado Gilvon Barros. Boa noite, Delza. Boa noite, Márcio. Boa noite, Márcio Eduardo. Que bom estarmos aqui novamente, né? Boa noite, Gilvon, meu querido Gilvon. Boa noite, Claudinha, em Campinas. Boa noite, Pierre Barnabé, que não está aqui conosco, porque está em viagem de trabalho, mas com certeza está, né, ligado a gente. Boa noite a todos os ouvintes. Nós estamos enviando a vocês um carinhoso e fraterno abraço. No início, eu quero logo compartilhar com vocês uma mensagem, a mensagem de Marco Prisco, do livro Luz Viva. É a mesma mensagem do programa anterior, mas é uma mensagem tão bonita que a gente está pensando até em sempre abrir o programa com ela, sabe, Gilvon? A mensagem se intitula Aprender e Ensinar. Vamos ouvi-la. Quando você ignore um assunto, tenha a honestidade de dizê-lo, sem constrangimento. Melhor reconhecer a própria ignorância e aprender do que aparentar saber o ignorado. Ouça o interlocutor com serenidade, não o interrompendo a pretexto de demonstrar cultura. Aprende-se quando se ouve e reflexiona. Falando-se, pode-se demonstrar ser um bom falante, nunca, porém, se revelará um sábio. Muitos se fazem professores, ensinando aos outros o que eles já sabem. Os verdadeiros mestres esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Ante a angústia que asfixia as criaturas, auxilie sem vozerio e sem imposições verbais. Coopere com amizade e estimule com paciência, para que o ouvinte se libere da carga emocional constritiva. As disputas verbais exibem rivais insensatos. Aprenda com serenidade. Somente quem sabe ouvir para aprender tem recursos para ensinar. Essa mensagem, ela faz parte do projeto Lições de Vida
e eu a compreendo como muito bonita do ponto de vista da humildade intelectual e da grandeza de sentimentos nas relações humanas. Queridos ouvintes, eu quero comunicar a vocês e compartilhar com vocês da alegria de inúmeros parabéns que tivemos em relação ao programa do dia 7 de março. No dia 21, nós reprisamos, porque tivemos problemas técnicos, e ficamos muito felizes com esse retorno, não é? As pessoas nos dizendo que bom colocar no ar um programa de ciência e espiritualidade com perspectivas além de fronteiras. É um diálogo realmente o nosso propósito entre espiritualidade e ciência, mas nesse diálogo vocês são o nosso endereço. Portanto, nós gostaríamos muito que vocês participassem efetivamente, comentassem, fizessem sugestões, porque aqui a gente está com disposição de conversar com sinceridade, com muito respeito e com amorosidade. O nosso querido Gilvon está aqui junto, né? E o Gilvon, vocês já conhecem, é um dedicado divulgador espírita, é apaixonado pelos avanços científicos, principalmente nessa perspectiva de uma inter-relação possível entre ciências entre ciência e religião. Por isso ele inaugura o nosso programa como um convidado muito especial e muito querido. Boa noite, Gilvon. Queremos ouvi-lo agora. Muito boa noite, Delza. Muito boa noite, Márcio. A todos os nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Eu considero, aqui de pronto digo, que você é uma das pessoas mais magníficas que eu conheço. Inclusive no título, de que é merecedora. Oh, meu Deus. Da parte que me consta realmente apenas um entusiasta. Mas é para nós um motivo de enorme alegria nós termos a oportunidade de discutir duas coisas que nos movem com muito amor, que é a doutrina espírita e a ciência, a espiritualidade e a ciência. Isso nos atrai profundamente, é uma alegria. Que bom que a gente possa conversar francamente, sem nenhuma dificuldade, né, dogmática, nem outras dificuldades ideológicas. Mas olha, Gilvon, vamos ouvir um pouco agora uma música que faz parte desse programa e que o Márcio vai colocar para que nós todos entremos nessa sintonia de paz.
de ouvir essa música do Nando Cordel, tão apropriada nesse momento, né? Para todos nós aqui no nosso Brasil, no mundo afora, quanto precisamos do cultivo da paz, principalmente quando ele nos convida à coragem de mudar. Mas, Giovana, no programa passado, houve um ouvinte que nos questionou no que diz respeito à validação do espiritismo pela ciência, né? Então, se a ciência teria já validado a doutrina espírita. E a gente respondeu, mas eu trago esse questionamento para você. Eu fiquei pensando esses dias, e aí me lembrei do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, né? E no Alto da Compadecida há o Chicó, né, que conta os causos, e os causos difíceis de entender, né? E o Grilo questiona, mas foi assim? E ele diz assim, não sei, só sei que foi assim, né? E aí, trazendo para essa análise aqui agora, essa passagem, né, de uma obra magnífica do Ariano Suassuna, eu acho que a ciência ainda hoje, né, ela formula modelos teóricos, né, e formula modelos teóricos com coerência interna dentro dos predispostos científicos, né, das proposições científicas, mas ainda, né, sem um concreto, sem desprovido de conteúdo físico. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Então, não sei, só sei que foi assim. Eu me lembro, por exemplo, só para a gente aqui ficar mais explícita a minha ideia, eu me lembro, por exemplo, da história do gene, não é? Quer dizer, Mendel, né, ainda no começo do século XIX, em 1800 e alguma coisa, em torno de 1840 e alguma coisa, Mendel, um monge, ele fez aquelas experiências da ervilha, que a gente estudou, né, tanto no ensino médio, e concluiu daquelas experiências, com fundamentação matemática, com modelo teórico matemático, de que haveria um fator, que ele chamou de fator mendeliano, que transmitia, que levava os caracteres hereditários, né? E isso não foi considerado, né? Não se considerou, não foi importante. Quem era Mendel? Mendel não era um cientista. Isso, um pastor. Né? Era um pastor lá no mosteiro dele fazendo uma descoberta dessa. Ora, o que é que nos leva agora, na década de 40, né, já em 1940, então passados 100 anos praticamente, descobre-se ou procura-se e acha-se o DNA, né? Quer dizer, aquele fator mendeliano, né, naquela formulação teórica, encontrou-se, portanto, o conteúdo físico, que é o DNA. E não há hoje como se negar a importância do DNA nas transmissões, né, na herança da humanidade. Então, outro exemplo é o próprio exemplo na sua área, né, do modelo atômico, né? Desde os gregos, que se diz, né, que a menor partícula da matéria é um átomo, né, e houve teorias que o átomo era condensado, depois que era divisível, né, e só há pouco tempo, né, no século XX, é que foi demonstrado que o átomo, né, por experiências, né, como a ciência exige. E olha que agora a gente ainda está indo mais além, atrás, e encontrando as partículas subatômicas, né? E a caracterização bem clara do vazio da matéria em relação, né, a essa formulação teórica, né? E depois o conteúdo físico. Quando eu estudava medicina,
Eu já estudei medicina. No segundo ano a gente tinha disciplina de microbiologia e lá a gente aprendeu, né, rodapé de livro do Otto Bier, uma experiência interessante, uma história interessante de um médico chamado Semmelweis. Ele hoje é até muito citado na medicina coletiva, né? Na saúde coletiva. Então, o que é que Samuel era um cirurgião? E ele viu, no hospital onde ele trabalhava, muitas mulheres morriam por infecção puerperal, quer dizer, infecção pós-parto, né? Ele observou, né, preocupado com aquilo, ele observou que os médicos e os estudantes de medicina, eles vinham diretamente do necrotério, onde fazia as necrópsias, para o atendimento a essas pacientes. Ele, depois dessa observação, ele diz, olha, alguma coisa eles trazem, né, que faz com que haja essa infecção. Então ele criou uma rotina muito tola, mas que gerou muita confusão, que era somente a de lavar as mãos com água clorada antes de examinar o paciente. Então, houve muita confusão e colocou até bacias de água clorada na porta das enfermarias, mas com isso ele demonstrou que a infecção puerperal caiu em torno de 12% para 1%. Então, qual foi a proposição teórica, a formulação teórica dele? É que haveria alguma coisa, né, que vinha nas mãos desse e que causava a infecção. Mas não foi ouvido, né? A própria sociedade médica, né, da Áustria não achou que aquilo era tolice. Bom, 18 anos depois, Pasteur faz a demonstração que nós todos conhecemos, aprendemos lá há muito tempo, e nasce a microbiologia, né? E hoje uma das práticas mais importantes no ambiente hospitalar é lavar as mãos, para diminuir a infecção hospitalar. Por que eu estou citando esses três exemplos? Porque, na realidade, os 3 exemplos foram formulações de modelo teórico sem ter o conteúdo físico, né? No caso, o micróbio, no caso, o átomo, no caso, o DNA. E aí eu te pergunto, estou me lembrando de outra coisa. Há pouco tempo, umas 3 semanas ou 4 semanas atrás, a imprensa deu com muita, e merecia, né, com muito destaque, que os cientistas conseguiram gravar as ondas gravitacionais. Ora, modelo teórico de 100 anos atrás de Einstein, né? E tá lá, Einstein já disse que já tinha ondas gravitacionais há 100 anos. Então, o que me parece, eu vou concluir para fazer a pergunta, né? O que me parece é que essa distância entre o fato em si e a comprovação do fato depende de desenvolvimento científico, de desenvolvimento de instrumentos adequados, né? De ter cientistas voltados para a busca desse conhecimento sem estar preso. O que deve até mover o cientista é a curiosidade, né? Aqui está um fato, será que esse fato tem algo por trás desse fato que me faça pesquisá-lo? Pois bem, então, voltando à pergunta do nosso ouvinte, né? Dentro dessas observações que eu fiz, a ciência já valida o espiritismo? A gente poderia dizer que o modelo teórico seria a imortalidade da alma? Muito bem. É importante observar que nós não devemos mitificar a ciência. Ela é um fenômeno social, sob o aspecto do seu desenvolvimento. Como você bem pontuou, há contextos em que a ciência se submete
as condições histórico-sociais, políticas e econômicas. E deixa de ser ciência, portanto, para representar um desejo. Se não me engano, o filósofo Boccaccio dizia: Deus, o nome dos teus desejos. Modernamente nós também podemos dizer: ciência, o nome dos meus desejos. Então nós temos, naturalmente, dentro do campo científico, forças que se antagonizam. Quando nós observamos, por hipótese, Berzelius defender a teoria da força vital para defender Deus, uma pretensão muito nobre, mas muito mal já se fez com ela. A ideia de que nós não devemos encarar a verdade, mas protegê-la. A verdade tem voz, Deus tem voz. Mas Berzelius acreditou que, dividindo a química em duas, a química orgânica e a química inorgânica, ela seria preservada. E incumbiu a química inorgânica, daqueles que não têm os organismos vivos, seria a química onde nós poderíamos estudar livremente, porque não havia vida. E a química orgânica estaria reservada aos processos de coleta, de extração, mas jamais a tentativa de síntese. Porque os orgânicos tinham que ter uma força vital, a teoria do vitalismo. Então era obra de Deus, nós não poderíamos pretender sermos deuses. E ele incumbiu um discípulo chamado Rühle de fazer várias experiências e fracassar. Na época, de fato, haviam poucos experimentos. Mas Rühle fracassou com sucesso, corroborando a tese do seu orientador. Hoje em dia isso mudou, ninguém tem mais medo de contrariar o orientador. Imagine você, uma tese de pós-doutorado, eu descobri que meu orientador está errado. É muito difícil, porque são relações humanas, é natural que seja difícil. E foi muito difícil para Rühle. Para que se tenha uma ideia, ele descobriu a síntese da amônia. A partir do cianato de amônio, ele descobriu a ureia, que é um produto orgânico. Então ele acabou de derrubar a teoria que deveria defender. E corajosamente que fez ele, se escondeu, pediu para que fosse divulgado 20 anos após a sua morte. O estrago foi tão grande que até hoje nós dividimos a química em duas: a química orgânica e a química inorgânica. Que pretendemos nós? Que a ciência não é uma deusa absoluta. Ela é feita por homens. É feita de contradições, de ansiedades, de necessidades, de desejos, de visões de mundo. É mitificar a ciência, acreditar que ela tem a palavra definitiva, porque ela está sujeita a um processo evolucionista, como nós. Então a ciência vai largando no tempo os modelos que não lhe servem mais. É absolutamente natural. Vamos tomar o caso do espiritismo. Os fenômenos do espiritismo eram e sempre foram presentes na natureza. Mas quando o homem se debruçava sobre a matéria, de nada interessava o espírito. Dominadas as questões da matéria, as questões transcendentes do espírito batem à porta. Você bem colocou. As teorias que levaram o homem à Lua em 1960, ou levaram o homem a ser o primeiro cosmonauta russo, Yuri Gagarin, na década de 60, no ano de 1959, praticamente na década de 60. Essas teorias foram de Kepler, 4 séculos antes. Então existe de fato um período de latência, em que chega-se primeiro com o escopo teórico, para que em seguida a técnica possibilite a constatação daquilo que a teoria previa. No campo da química é fascinante, porque nós saímos das ideias de Leucipo e Demócrito, que eram ideias puramente abstratas, de átomo, aquilo que não tem parte. Dalton respeitou. Átomo não se divide. A partir de Dalton, esculhambamos o processo completamente, porque nós dividimos o que não se dividia. E nós começamos a dividir de tal forma que em Rutherford eram 3 partículas. Depois nós tivemos as equações de Maxwell, as contribuições de Sommerfeld, descobrimos os quarks, os up quarks, os down quarks, chegamos a mais de 128 subpartículas atômicas. Então aquilo que não se dividia virou um ecossistema de divisão de partículas. E agora nós caminhamos para a unidade, o bóson de Huygens. E nós chegamos com orgulho no bóson de Huygens,
para descobrir que o bóson de Higgs é a definição de Leucipo e Demócrito do que seria de fato aquilo que não se pode dividir. Era disso que eles estavam falando. Então, os processos que nós submetemos à ciência são os processos a que nós estamos submetidos, porque a ciência é um atributo humano, naturalmente tem os seus conflitos. Em relação ao espiritismo não poderia ser diferente. Nós não poderemos desejar que a doutrina espírita se submeta ao escopo único, ao crivo da ciência somente, sem que a ciência evolua o suficiente para corroborar suas teses. Em 1857, Allan Kardec falava de vida fora do corpo, a imortalidade da alma. Não é novidade. Nunca existiu nenhum povo, nenhuma raça que não tivesse tratativa para lidar com seus mortos. Então deve haver alguma coisa. É impossível historicamente todos os que viveram antes de nós estarem errados. Não haver algo transcendente. Deve haver. Mas nós somos tão egóicos, e o somos como religiosos, como cientistas, que nós somos engraçados. Se a realidade não se mostra para nós, ela não existe. Nós a negamos. É bem curioso. A nossa ciência ainda busca, como demorou mais de 5 séculos, para devassar o átomo, desconstruir a ideia, para chegar à conclusão de que os filósofos estavam certos. A nossa ciência busca ainda compreender os postulados espíritas. Nós temos ideias como o fluido cósmico universal, o bóson de Higgins, o átomo de Demócrito. São ideias que somente agora nós podemos abraçar. Como falar do fluido cósmico universal em 1857, muitos anos antes da experiência da dupla fenda de Jung, que iria lançar a física quântica, aquela que está autorizada a fazer a transformação de energia em matéria, de matéria em energia, porque antes nós achávamos que isso era impossível. Ou se era matéria, ou se era energia. É graças à contribuição desses nobres cientistas que hoje nós sabemos que elas se interconvertem de forma matematicamente definida. Então, o que a ciência tem como desafio hoje é avaliar com as ferramentas que tem, dentro das suas possibilidades, o que o Espiritismo afere. Nós temos as provas históricas, as provas sociológicas que sobejam, porque os 3 pilares da doutrina espírita são muito interessantes. A imortalidade da alma, que ainda se espera por comprovação. Nós tivemos um grande físico, J.A. Tipler. Eu tive a oportunidade de estudar física com livros dele. Esse homem recebeu 2 prêmios Nobel de Física. Pouco antes de desencarnar, teve a má ideia de escrever um livro chamado A Física da Imortalidade da Alma. Pronto, caiu em desgraça. Bastou tentar fazer a comprovação matemática da existência da alma e toda uma vida nobre, com direito a respeito acadêmico, foi para o ralo. Impressionante como nós somos resistentes. Nem sequer foi ouvido. Foi absolutamente excluído do processo. Nós, então, no Espiritismo, temos a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. As 3, sociologicamente, já se colocam como realidade. Do ponto de vista da força da ideia, a reencarnação, a maioria das populações do mundo são reencarnacionistas. Se nós consideramos as doutrinas orientais, o hindu, o budismo, a maior parte do mundo é e sempre foi reencarnacionista. As nossas origens religiosas, mesmo as ocidentais, também são. Então, como não se pode considerar a reencarnação como hipótese? Que ciência é essa que não leva a sério nenhuma hipótese? Que a despreza a priori sem estudar? O Dr. Ian Stevenson, por exemplo, da Universidade de Colômbia, dedica-se de forma integral ao estudo da reencarnação e postula uma obra fantástica, inicialmente os 200 casos sugestivos de reencarnação. Hoje são mais de 2.000, onde ele utiliza
a comprovação apenas dos casos de reencarnação onde havia documento da existência presente e da existência anterior. A documentação ipsilítere daquele que vive hoje e daquele que viveu no passado. Então ele documenta não mais centenas, milhares, ele já desencarnou, mas a sua equipe continua o trabalho. Já se contam aos milhares. Na imortalidade da alma, como se justificar as experiências de transcomunicação? As fenomenologias que populam, a mediunidade que acompanha o ser humano, desde que ele se entende por ser humano. Então é a ciência que tem que nos responder. Nós perguntamos com honestidade, eis o fenômeno, debruce-se sobre ele, explique-nos. O que não é justo é que aquele que comprova o fenômeno seja também aquele que o vai demonstrar na realidade. Você imagine que isso não está correto. Rutherford, quando estabeleceu o seu modelo atômico, que ficaria conhecido como modelo planetário, foi um homem muito corajoso. Mas ele, na verdade, corroborou o trabalho de 2 homens brilhantes, que durante 3 anos fizeram a famosa experiência da lâmina do ouro à exaustão. Para dizer o quê? Que a matéria é feita de vazio. Que nós não temos nada na matéria. Que toda matéria que existe é perfeitamente penetrável. Imagine você que por essa teoria, até hoje, se você quiser atravessar essa parede, deveria atravessar. E não existem elementos que me subsidiem. Por que eu não consigo atravessar? Me explique. Mas é um fato. A matéria é feita de vazios. Quando ele lançou, a sociedade de Londres caiu impiedosa. Esse modelo é patético. Como é que você justifica cargas iguais no núcleo? Cargas iguais se repelem. Como é que você justifica cargas opostas, um na eletrosfera, outro? Cargas iguais se atraem. Como é que pode? Que loucura é essa? E ele respondeu que encheria Ariano Suassuna de alegria. Eu não sei como é. Eu sei que a realidade é essa. Eu sei que foi assim. Eu sei que foi assim. Chicó. Não sei se eu sei que é assim. Foi necessário que Niels Bohr, um jovem dinamarquês de 22 anos, que trabalhava com órbitas planetárias de satélite, viesse dar as respostas que salvariam a teoria do modelo de Rutherford. Gilvon, você traz tanta informação para a gente refletir, e eu lhe consultaria o seguinte: que estrutura mental tão paradoxal, né, estrutura psíquica do homem, né, que desde as suas origens, né, num processo evolutivo bastante, também uma teoria, né, e também saudada hoje quando se encontra, como se encontrou há pouco, o antecessor dos dinossauros como a árvore, né, com penas e tudo. Pois bem, desde o início nós temos essa relação com o transcendente. Essa transcendência é atributo nosso, né? É atributo do homem. Não só o fato da transcendência se expressar, por exemplo, na iluminação, como dito por alguns religiosos, é apenas a expressão, mas essa relação nossa é uma relação inerente ao ser humano. Pois bem, nisso você colocou, e é verdade, todos os estudos antropológicos e arqueológicos mostram um ritual próprio, né, de cada grupo humano, mesmo antes das civilizações, na sua relação com a morte, né? Então, esses rituais, eles são presentes em todos os grupamentos, desde lá na África até nós aqui, os nossos indígenas e a civilização inca e maia. Muito bem. Outro dado interessante é como nós como nós nos colocamos sempre tão próximos a reportagens, a filmes, a livros que nos trazem, não é, o chamado sobrenatural, não é? Como a gente ainda
está na infância mítica, né? Do mistério, é um mistério, eu tenho medo de alma. Né? Né? E os filmes trazem isso com uma música e uma forma para poder, claro, a gente ir para o cinema, né? Mas é uma atração sobrenatural como se fosse só no terreno da metapsíquica, não é? E paradoxalmente, aí quando houve no Ocidente o desabrochar da ciência do ponto de vista, né, como fiadora da felicidade humana, né, entronizando o homem como o dono da natureza, né, então a natureza foi feita para que o homem, né, dela se valesse, tirasse dela todos os seus recursos, e a coisa que agora a gente está aí, né, com toda essa dinâmica, né, das ciências ambientais nos mostrando, né, até que ponto nós chegamos e aonde nós podemos chegar se não pararmos, né, que é um mito também, ou é uma história da humanidade que vem desde o fato de que demos nomes aos animais, demos nomes às plantas, éramos o Senhor do Éden, não é? Então, ao mesmo tempo que temos essa vinculação tão forte, que temos essa presença em nossa vida, não é? Que basta a gente ter mesmo os agnósticos, mesmo os ateus, né, em determinados momentos, diz, meu Deus, né, traz à tona, não é, essa natureza interior. Por que isso? Se a gente, claro, a gente está no campo evolutivo, né? Nós ainda vamos chegar lá, é a lei do progresso, mas por que isso ainda tão arraigado? Seria orgulho? Seria egoísmo? O que seria que faz com que a gente se porte ainda como detentor de tanto poder? A realidade não precisa da nossa fé. Ela existe per si. Se eu subir no alto de um prédio e negar a gravidade 3 vezes e pular, eu caio. Porque a realidade se afirma, independente da minha fé, da minha crença ou da minha vontade. Nós temos um sentimento absolutamente inerente dentro de nós, uma voz que nos fala das nossas experiências. Por mais que eu tente sufocá-la, por mais que eu pretenda evitar ouvi-la, ela estará presente. Porque ela é um elemento vital para a nossa sobrevivência. Nós precisamos dela para viver. Pode parecer um paradoxo a gente colocar assim, como é isso? Eu preciso ouvir para viver. O Espiritismo traz uma transcendência muito interessante no conceito de vida. Porque nós não somos um corpo que tem alma. Somos uma alma que habita um corpo. Essa a diferença essencial. Dessa maneira, quando eu admito que eu sou uma alma e que eu gostaria de sobreviver, eu não falo só do corpo, seja qual for a minha orientação religiosa. Eu preciso acreditar que algo sobrevive a mim. E por que eu tenho essa necessidade? São as minhas experiências anteriores. Quando nós colocamos a ideia de reencarnação, de imortalidade da alma e de comunicabilidade dos espíritos, elas vão se apresentar independente da minha vontade. É um processo onde eu estou imerso. Então eu vou, acreditando ou não, estar sujeito a esse processo. Estará dentro de mim, será inerente a mim. Quando eu coloco que não creio ou deixo de crer, as coisas não desaparecem. Conhecimento, ou que seja. Vamos pegar algo que seja ponto pacífico.
Se eu negar a gravidade, vou continuar preso a ela do mesmo jeito. Se eu não nego a realidade da gravidade, se eu a compreendo e estudo, se eu a problematizo, se eu sou capaz de construir dispositivos para superá-la, para estar adiante nessa lei, para voar. Se eu não nego a minha espiritualidade, não nego a imortalidade da alma, eu estarei pronto para voos maiores. A grande pergunta é: qual o princípio básico que me trará de bem acreditar que eu vou morrer e vou acabar, quando eu tenho tantos testemunhos contrários a isso? O que isso vai me fazer progredir do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo? Qual o ganho que eu terei com isso? Qual é a lógica disso? Em relação ao ponto de vista espiritual, ora, se eu morrer e houver o nada é o nada, não fiz nada. Se eu morrer e houver, é uma outra pauta, é uma outra dimensão de vida. Se você é daqueles que dizem, eu sou verdadeiro, eu só acredito no que vejo, lembre-se, pela teoria espiritualista você já veio de lá. Nós já vivemos, morremos, voltamos várias vezes e guardamos a impressão, o aprendizado, a intuição de onde estivemos. É essa voz intuitiva que nos fala: há algo além, há algo que transcende. O grande problema é que nós achamos que isso não está na natureza, como você bem colocou, sobrenatural entre aspas. Kardec define com grande precisão: não existe o sobrenatural, tudo está na natureza. Nós é que não conhecemos a natureza na sua grandeza, na sua transcendência. Então chamamos de sobrenatural apenas aquilo que nós não reconhecemos como natureza, tão e somente. Pois é, e veja bem, volto ao paradoxo, né, das relações do espiritualismo com o materialismo, não é? Quando nós somos espiritualistas, e isso independe de qualquer... eu não estou falando em espírita, nem espiritista, estou falando em espiritualista, católicos, evangélicos, no Oriente, né? E os espíritas, nós sabemos, uns sabemos, outros acreditamos, né? Que não somos só matéria, que há algo, não é, que nos anima, não é, e que sobreviverá a nosso desencarne ou a morte. Pois bem, de um lado. De outro lado, a gente reconhece já pela ciência, não é, que essa matéria de que falamos não é bem assim. Não é? Não é bem assim. Existem quase mais de 90% de matéria que não se sabe ainda que matéria é. Não é? Isso do ponto de vista da ciência. Não é? É uma matéria que ainda... Escura. Pois é, uma matéria escura, uma matéria que não se sabe o que é. Você traz a questão da transformação da matéria em energia, não é? E nós entendemos que o que nos anima, não é? O que seria? Qual seria o escopo teórico dessa energia ou desse indivíduo chamado alma, ou desse indivíduo chamado espírito, não é? O que seria isso que, apesar de sermos isso, procuramos negar a ponto de encontrar como uma referência muito grande e muito importante, depois que morrermos, voltarmos como matéria. O que é que você me diz disso, Gilvão? Porque me parece que as contradições humanas, né, são tão inerentes que isso é claro que a gente entende, né, que a gente compreende. Agora, em que momento a gente pode realmente se debruçar enquanto ciência, e eu não estou falando de cientista, porque o cientista não pode falar em nome da ciência, né? Ele pode falar em nome dele.
enquanto ciência, porque nas universidades, institutos de pesquisa, grupos de pesquisa, homens de ciência, por que não tentam, né, trabalhar essa questão? E eu não digo nem já com o fito de encontrar o resultado, mas pelo menos no desenvolvimento de instrumentos e de possibilidades concretas de desvendar isso que me parece a chave da vida como importância para o homem. A ciência nasce da negação da religião. Ela se afirma a partir da negação. Os primeiros materialistas negam essencialmente o espírito. E negam, tá aí, mater, mãe. A matéria é a mãe de tudo. Eles eram os atomistas. Havia um contexto muito importante para que esse fenômeno surgisse na Grécia. Os primeiros atomistas conviviam com o comércio. E no comércio, cada um que vinha das mais regiões mais diferentes da sua época, no mar Egeu, trazia seus deuses. E cada um tinha visão dos seus deuses. Então, logicamente, aqueles que tinham um ponto de vista no cruzamento das ideias observavam. Então é uma necessidade humana, porque Deus não pode ser o mesmo para todo mundo. Não é? Não é possível. Como é que o Deus para fulano é negro? Como é que o Deus para ciclano é louro? Como é que o Deus para ciclano é um animal? Para o outro é um animal do mar? Então o homem que cria Deus, essa foi a visão. E essa foi uma visão libertadora, porque o misticismo era tirânico na época. Quando eles então, para criar a ciência, decretaram a morte dos deuses. Era a ideia do materialismo. Fundamentalmente, quando nós assistimos a Terra entrar no período negro, lamentável, daquele período terrível da humanidade, onde nós vemos 1000 anos de trevas, o milênio de trevas, nós não podíamos estudar. Os cadáveres insepultos mesmo não podiam ser tocados, era impossível. Nós passamos por um momento muito cruel. Quando a religião renasce, quando a ciência renasce, ela renasce nos mesmos princípios, negando o misticismo da religião. E nasce nesse processo de negação com muita força, para afirmar-se identitariamente, para forjar sua natureza, ela nega a religião de forma brutal. Eis a nossa herança. Tudo aquilo que está fora da matéria deve ser negado, porque religião é misticismo e cegueira, é uma forma de dominação. Essa é a nossa herança. O paradoxal é que a ciência foi entronizada, prometeu felicidade ao homem e não logrou integrar. Nós até hoje temos sérias dificuldades. Algumas das guerras, é verdade que essas existiram religiosas, mas em especial as guerras do último século tiveram uma contribuição impressionante da ciência para a matança. Então, onde está? Onde está a felicidade que nos prometeram? Houve um fenômeno singular. A própria ciência, como religião, estabeleceu os seus dogmas, os seus pontos de fé, e estabelece dentro disso um processo de mitificação. Ou seja, antes se dizia, esse é um ponto de fé, é um dogma. Modernamente se diz, isso é um axioma. É uma realidade sobre a qual eu tenho que aceitar para que a teoria possa se construir. Então o axioma inicialmente, tão necessário na nossa lógica matemática, torna-se um recurso de negação da realidade espiritual. Tornou-se axiomático para alguns negar o espírito, porque fora da matéria não pode haver solução. Quando você mesma coloca que a matéria transcende muito o que nós achamos que ela seja, ela não é tão material assim, então como é que fica? Caímos num campo nebuloso, onde nós só podemos chegar a uma conclusão se houver flexibilização e compreensão daqueles movimentos históricos pelos quais nós passamos. É necessário haver uma revisão de que a religião tem de ser escopo da ciência. A religião precisa da ciência. Há uma complementaridade.
nos limites da ciência, entra a transcendência da religião. Mas nós necessitamos muito da ciência, tanto quanto o homem precisa da religião. Em que nos transformamos apenas com a ciência? Em máquinas de cálculo. E como pode se submeter o amor à visão naturalista? É impossível. Com certeza, é impossível. Nesse limiar dessa discussão, há um campo muito fértil, né, que é as relações mente-cérebro. Né? Como está sendo muito desenvolvido, inclusive, principalmente em universidades europeias e americanas, né? Os estudos dessas relações mente e cérebro. Eu acho que nós vamos ter grandes avanços, né? E vamos conseguir, de fato, entender o homem não apenas como razão, sim, essencial a razão, porque sem ela não pode haver a escolha, não é? A escolha depende da razão, mas não é só razão, mas esse homem que a gente, nós somos, do qual nós somos herdeiros, né, ainda tão cheios de reações instintivas, né, de tanta dificuldade ainda de sentir, e eu vou falar um pleonasmo, de sentir o sentimento, não é? De só trazer a discussão ainda fundamentado no iluminismo, né, que só a razão pode explicar todas as coisas, quando o homem já está num processo, e a gente já vê isso, né? Quantas pessoas, quantos grupos, quantas ONGs, quantas pessoas neste mundo todo, vejam os Médicos Sem Fronteiras, vejam tanta gente que já tem uma realidade, né, diferente, já vê o mundo nessa integralidade e já traz à sua vida a compreensão de que nós não estamos aqui a passeio, não é? Nossas relações interpessoais, que dependem das nossas relações intrapessoais, elas se fazem na construção, não é, do cotidiano, na família, mas se faz e principalmente se expressa nas relações da sociedade e, por extensão, da humanidade. Então, quando a gente está inserido nesse momento, por exemplo, entendendo o mundo numa velocidade tão grande, que está ocorrendo algo muito drástico em termos de violência no outro lado do mundo, e a gente já está dele participando. Quando a gente sente a obsolescência do conhecimento, de modo que a gente hoje já tem muito mais coisa para poder entender do que há 24 horas atrás, né? Então, essa rapidez também é o nosso entendimento de que também há de haver uma rapidez muito, muito grande nas relações em que brotem sentimentos de amor, de fraternidade, não é? De justiça, não é? Aquilo que Jesus nos trouxe, não é? E que ainda estamos, embora dizermos cristãos, não é? Ainda estamos tão distantes, mas que com certeza chegaremos com mais ou menos velocidade a esse estágio. Eu costumo dizer que Jesus não veio brincar com a gente, né? Jesus nos conhecia profundamente, e quando ele nos diz, por exemplo, amai o vosso inimigo, né? E dizendo isso a um povo que estava com o inimigo dentro de casa, ele nos conhecia. Ele sabe que a gente tem esse potencial.
Nós é que precisamos fazer essas escolhas. Mas aí está, nós estamos conversando sobre ciência e espiritualidade, um programa em que nós convidamos hoje o nosso Gilvon, e vamos ouvir uma música do Gilberto Gil e do Alberto Antunes, que fala, faz a gente refletir um pouco sobre ciência, que se chama Ciência em Si. Por favor, Márcio. Se toda coincidência tende a que se entenda, e toda lenda quer chegar aqui, a ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência em si. Se toda estrela cadente cai pra fazer sentido, e todo mito quer ter carne aqui, a ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si. Se o que se pode ver, ouvir, pegar, medir, pesar, do avião a jato ao jabuti, desperto que ainda não se pôde pensar, do sono eterno ao eterno devir. Como a órbita da Terra abraça o vácuo devagar, para alcançar o que já estava aqui. Se a crença quer se materializar, tanto quanto a experiência quer se abstrair, a ciência não avança, a ciência alcança, a ciência em si. Pronto, Márcio, voltamos e agora nós vamos à segunda parte do programa, que é a participação direta dos ouvintes. Já soube que o nosso Pierre Barnabé está acompanhando o programa. Com certeza ele vai querer entrar para falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Nós estamos aqui esperando por ele, viu, Pierre? Por favor, não se sinta, não fique ausente do nosso programa. Mas, Márcio, você poderia dizer, fazer as perguntas, a primeira, por favor, ao Gilvon? Bem, Deus, essa é uma pergunta que ficou no último programa que não foi respondida, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Existe alguma relação entre a física quântica e o espiritismo? A pergunta é de Andresa da Bolívia. Sim. Os fenômenos espíritas, essencialmente, Kardec define como sendo derivados de um elemento novo na ideia de religião. Todas as outras religiões são dualistas, espírito e matéria. A doutrina espírita é ternária, porque ela tem um veículo semimaterial, que é o perispírito. Esse termo semimaterial só pode ser entendido dentro dos conceitos da física quântica. O que é que seria esse semimaterial? É algo que materializa-se e desmaterializa-se.
A experiência que funda a física quântica é a experiência da dupla fenda de Jung, onde o elétron se comporta, ora como partícula, quando passa por uma fenda só, ora como onda, quando passa por duas fendas. Intrigado, ele colocou detectores e observou que quando o elétron estava sendo observado, comportava-se como partícula, quando não, como onda. Então, pela primeira vez, uma ideia central na ciência, aquela de que o observador não pode interferir no experimento, era absolutamente derrogada. Era, na verdade, o observador quem plasmava, quem criava, quem dava materialidade à propagação. Para sair do paradoxo e poder evoluir com vários subsistemas, criou-se a ideia da dualidade partícula-onda. Ou seja, dependendo do problema que você esteja enfrentando, você pode utilizar ou o elétron como partícula ou o elétron como onda, respeitando aquela ideia inicial de que é o observador que define se ele materializa ou se ele desmaterializa, se ele se propaga como energia, se ele se propaga como partícula. Então a doutrina espírita tem uma interface muito forte no que tange ao perispírito, que é esse elemento de ligação do corpo material ao corpo imaterial, que é o espírito em si. E existe um veículo semimaterial que plasma o nosso corpo material, que é chamado de perispírito. Então esse é um dos pontos de interação, mas há outros também muito interessantes. Quando os espíritos perguntam, muito antes de Einstein, o que era a coisa mais rápida do universo? Einstein definiu como a luz, com a sua velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo, quando propagada no vácuo, sem interferência da gravidade. E os espíritos, surpreendentemente, muito antes respondem: o pensamento. É o pensamento, a partícula, na verdade, inferência nossa. Aquilo que o pensamento emana é mais rápido do que a luz. Então, o pensamento tem que se propagar em um meio diferente. Tem que, aliás, ser independente do meio de propagação. Como é que duas partículas podem comunicar-se uma a outra? Era o paradoxo EPR que Einstein iria lançar para combater a ideia da nascente física quântica. Como é que uma partícula pode saber da outra? E então se chega à ideia de que há um fluido, um éter, resgate da ideia de éter do século XV, um éter que identifica, independente do tempo, a distância e o tempo, esse meio, que nós não sabemos como é, seria o tecido que envolve todo o universo. Então, quando nós pensamos, esse pensamento propaga-se, independente do tempo, e chega a outro ponto nesse meio. Uma ideia que só pode ser suportada pela física quântica. O curioso, a nossa querida ouvinte, é que essa ideia é colocada muitos anos antes, de 1857 até 1920, nós teremos mais de 63 anos antes do fundamento da física quântica. Pois é. A pergunta do Telmo é da Bolívia. Ele faz a seguinte pergunta: cite uma comprovação científica sobre a existência da reencarnação. Fato comprovado, e onde posso pesquisar a existência real desse fato. Como dissemos, o pesquisador da Universidade de Colômbia, Ian Stevenson, é um dos grandes pesquisadores. Nós recomendamos. Ele tem não só um fato, ele tem 2.000 já. 2.000 casos sugestivos de reencarnação, onde ele acompanha a encarnação presente e a encarnação anterior do espírito, ambas documentadas pelos pesquisadores. Um dado curioso é que o fenômeno ocorre em todo o planeta. Há casos onde culturalmente se aceita a reencarnação e há situações onde isso não pode ocorrer. Mas nós queremos lembrar aqui um dos fenômenos mais desafiadores para a parapsicologia. Se o amigo quiser pesquisar, é o que se chama o caso de Helen Smith. Helen Smith era uma criança que, aos 5 anos de idade, briga com a mãe.
Ela morava num cantão alemão na Suíça. Então ela leva uma palmada, fica em trauma por ter quebrado um jarro de vidro em casa. E esquece como se falava alemão. Começa a balbuciar palavras que ninguém entendia. A mãe, apavorada, leva a criança num psicólogo. E o psicólogo então dá um diagnóstico. Ele diz: a sua filha está traumatizada. E o trauma vai passar, a senhora haja naturalmente, ela vai relembrar. Porque o maior desafio cognitivo que existe é aprender a ler e escrever. Depois disso nós podemos aprender qualquer coisa. Ela vai relembrar. A mãe leva a vida normalmente, toma a filha e a leva à feira depois do 4º dia, com toda tranquilidade. Para desespero da mãe, ela perde a filha. Imagina a angústia, o sentimento de culpa. No final da tarde, ela reencontra a filha. Depois de muita procura, de busca de ajuda junto à polícia, ela encontra a filha na feira. E a filha estava ao lado de um senhor. E o senhor então a aborda, ela abraça a filha com muito carinho. E o senhor então a aborda: é a senhora a mãe de Helen? A mulher se assusta: o senhor sabe o nome da minha filha? Ela voltou a falar o alemão. Aí disse: eu sei o nome da sua filha. E sei também que a senhora teve uma discussão com ela, deu-lhe uma palmada e ela esqueceu como se fala o alemão. Então ela voltou a falar, graças a Deus. Disse: não, senhora, a sua filha não conversou comigo em alemão, a sua filha conversou comigo em chinês. A mãe se desespera: mas como é que pode? Se a sua filha falou chinês. A mãe então pega a criança, tira de um psicólogo e a leva para um parapsicólogo. Na parapsicologia, porque é interessante, as pessoas querem que nós provemos. Isso é um trabalho que cabe à ciência. A parapsicologia, então, estabelece que Helen Smith falava chinês porque quando a mãe estava grávida, lá pelo 6º, 7º mês, morava próxima a uma lavanderia chinesa. Se fôssemos nós espíritas dizendo uma coisa dessa, todos ririam, e com razão. Mas é o que pressupõe a teoria do inconsciente coletivo de Jung. Uma teoria que, convenhamos, muito confusa, muito difícil de nós aceitarmos, muito mais prática acreditar em reencarnação. Então a mãe confortou-se, saiu de lá com a filha falando em mandarim e lembrou o alemão. A questão central é que Helen Smith desafiou a parapsicologia, porque ela continuou relembrando de outras línguas. Aos 13 anos já falava 9 línguas, 3 das quais línguas mortas, onde era impossível haver lavanderia no bairro. Não dava para ter uma lavanderia com aramaico, arcaico, com quechua, uma língua perdida dos índios aqui da nossa América do Sul, com sânscrito, uma língua perdida no Extremo Oriente há muitos anos. Então, para nós é muito mais razoável, muito mais simples, aceitarmos a tese da reencarnação, que é a tese do inconsciente coletivo, que é aquela que se contrapõe a essa. Mas nós vamos deixar ao amigo ouvinte o prazer de ler Ian Stevenson e seus casos de reencarnação. Gilvon, nós temos o nosso Pierre atendeu ao nosso convite e ele está com uma pergunta através do WhatsApp. Márcio, é possível que ele faça a pergunta ao vivo agora? Vamos ver, não é? Bom, o Márcio, ele está ali tentando colocar o áudio. Enquanto ele tenta, o Gilvon, você falou no Ian Stevenson, ele professa alguma religião? Ele é espírita? Não. É um pesquisador, um psicólogo da Universidade de Colômbia, canadense, e se interessou pela questão desde jovem, logo quando entrou, por observar alguns fenômenos estranhos com seus pacientes. Parece que agora já podemos ouvir. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Márcio. Boa noite, Gilvon. Boa noite, Delza. Pena não poder estar aí com vocês. Estou aqui no estado de São Paulo. Um abraço fraterno a todos. E eu gostaria, a partir da fala do Gilvon, de
quem sabe colocar aí uma pulga atrás da orelha dos pesquisadores. Será que alguns resultados de pesquisa, então, eles não podem ter sido modificados pelo pensamento, pela energia, pela espiritualidade, o espírito que está ajudando ou atrapalhando a parte experimental? É importante notar que não seria a primeira vez, mas alguns cientistas têm a honestidade intelectual de admiti-lo. Nós gostaríamos de lembrar aqui, na química, que é a parte que mais nos toca, o caso de Kekulé. Kekulé desenvolveu um trabalho e tinha uma grande dificuldade, que era explicar a estabilidade do benzeno. O benzeno é uma estrutura química que tem 3 ligações duplas. A ligação dupla na química sofre facilmente reação. 3 delas, em tese, deveria ser 3 vezes mais fácil. E, no entanto, é o oposto. Com 3 ligações em um átomo de 6 carbonos, esse composto fica extremamente estável, não reage com ninguém. É uma grande dificuldade. A única possibilidade são aquelas reações em que a dupla não é quebrada. Isso é um paradoxo. Então, quando ele pesquisava isso, mas como é que pode? 3 duplas, nenhuma quebra. Quando tem 2, facílimo quebrar. Quando tem 1, facílimo quebrar. Quando tem 3, é impossível. Ele se dedicou à questão mais de 20 dias em seu laboratório, não conseguia. Até que narra ele que uma noite, está descrito em um livro chamado Pequena História da Química, ele dormia, quando ele acorda, no sonho, caminhava sob um jardim, e nesse jardim surge uma serpente. A serpente então morde o próprio rabo, a maneira da Samege, a serpente mítica dos vikings. Então ela morde o rabo e começa a girar na frente dele. E atrás dela surge a estrutura do benzeno. Então diz, meu Deus, e está claro, a dupla é deslocalizada. Os carbonos são iguais e giram em uma nuvem. Isso confere uma estabilidade extra. E resolveu o problema no sonho. Mas não foi o único. Lebel e Van Toff, antes dele, eles trabalhavam na Holanda. Um na Holanda, o outro em Londres. E eles narram que os dois sonharam um com o outro, caminhando a cavalo. Quando chegaram no ápice de uma colina, olharam para baixo, e um apontou para o outro, disse, o que é aquilo? É uma pirâmide? Não, é um átomo de carbono. E veja, não é uma pirâmide, é um tetraedro. E foi assim que nós descobrimos a estrutura tetraédrica do carbono. E esses cientistas tiveram a dignidade de colocar deles para com eles mesmos. Também filósofos. Sócrates dizia que muito do que falava não era dele. Era de seu amigo invisível, demonium. Em grego, amigo invisível, que o acompanhava nos bosques de Acádemos e o inspirava, o dava grandes lições, de forma que quando ele ia ser ovacionado, ia ser elogiado, ele dizia, não a mim, mas ao meu demônio. Pois é, Gilvão, essa pergunta do Barnabé, né, oportunizou nós nos lembrarmos, né, essa história do Kekulé, eu acho uma das histórias mais interessantes, né, da química orgânica, já que a gente está ainda na química orgânica e na química inorgânica. Por outro lado, há também a possibilidade, com certeza, de que o observador, né, portanto, o cientista encarnado, né, possa sim alterar o resultado da pesquisa, né? Isso ainda é um trabalho que está sendo discutido muito, é uma teoria, né, que vem inclusive como consequência das observações na teoria quântica, né? Mas principalmente os fenômenos sociais, né? Os fenômenos psíquicos, né? E onde há uma facilitação maior dessa interação energética e, portanto, de uma superposição e de uma interposição de possibilidades de movimentar, né, energias sutis
para alterações fundamentais, tanto no desenvolvimento como no resultado da pesquisa. Nós temos ainda a pergunta... Pois é, Deus. Temos ainda a pergunta da Andresa não. A pergunta da Eli. A Eli é do bairro da Gruta, aqui de Maceió. Por que não se vê trabalhos científicos nos centros espíritas, a exemplo da transcomunicação instrumental, já que se trata da espiritualidade? Não é ciência? De fato, há uma lacuna dentre nós. A tradição do nosso espiritismo é eminentemente religiosa. É uma característica nossa, seria o ideal. Em compensação, se assim se pode falar, nós temos uma enormidade de trabalhos espiritualistas nas universidades. Qualquer pesquisa básica, você vai encontrar muitos trabalhos acadêmicos fazendo referência à questão da espiritualidade. Como que você acaba de citar, a transcomunicação. Hoje nós já vamos no 20º Congresso Internacional de Transcomunicação. É uma fenomenologia impressionante, mas há outros ainda mais. Na área da saúde, e aqui não vou usar falar na presença de Deus, mas como justificar o efeito placebo? Como entender o fato de uma mesma medicação ser inócua para um determinado grupo e ser efetiva para outros? Como entender os efeitos da prece sobre diferentes grupos? As respostas metabólicas à imposição das mãos? São fronteiras do nosso conhecimento, são convites que a espiritualidade faz à ciência para que ela se debruce. Porque se é verdade que a ciência precisa mudar, também é verdade que a religião precisa. Então, nesse sentido, é necessário que nós nos abramos às pesquisas científicas para que não fiquemos com a alcunha de mistificadores ou de dogmáticos, que os cientistas sejam bem-vindos. Porque é interesse do Espiritismo que se desmascarem. Não são todos os fenômenos que são absolutamente reais. Então também é interessante para o Espiritismo que nós tenhamos luz. A doutrina espírita está longe de responder todas as questões. Ao contrário, ela traz novas, ela nos leva a limiares novos, a novas perspectivas. E sem a ciência não nos é possível caminhar. Então, não há disputa, há cooperação. Temos a necessidade de cooperação. E, infelizmente, de fato, muitos companheiros nossos imaginam que ou estudam cientificamente a doutrina espírita ou a têm como religião. E essa é um falso dilema, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Questionar, pensar, refletir e pesquisar são atitudes que se espera de todos nós. Pois é, Lê, o Gilvon nos esclareceu bem, não é, sobre esse falso dilema. No entanto, a gente precisa também considerar que os centros espíritas não são o local ideal para se fazer pesquisa. O centro espírita, ele se caracteriza como um local, né, onde se dá acolhimento, onde a gente chama de um pronto-socorro espiritual. Nós estamos sempre, não é, disponíveis à prática real, né, da caridade, não no sentido assistencialista, apesar de que fazemos bastante assistência através dos grupos de gestante, através das escolas que mantemos, mas as pessoas vão em busca de consolação, vão em busca de esclarecimento, vão em busca de respostas às suas dores íntimas, às suas dores para as quais, mesmo sendo
não sendo ateu, mesmo acreditando em Deus, não compreende a justiça divina muitas vezes e questiona. Por que eu? Por que acontece comigo? Não é? E o que eu estou passando, como superar? Então, os centros espíritas, de um modo geral, são hospitais, são casas de assistência espiritual. Nós, lá no centro, nós aplicamos, sim. Nós fazemos a fluidoterapia, fazemos a imposição das mãos, né, através do passe. Nós fazemos o atendimento fraterno. É claro que temos nas reuniões mediúnicas as manifestações que por si só foram a forma, a estratégia que a espiritualidade trouxe a Kardec para que ele, como cientista, e através do método dedutivo, de observação, ele iniciasse os seus estudos e culminasse com a codificação da doutrina, mas, de fato, o melhor ambiente para pesquisas é o ambiente do Instituto de Pesquisa, das universidades, como ocorre. No Brasil já ocorrem algumas experiências nesse campo, principalmente no campo da psiquiatria. Não é? Existem, por exemplo, a USP e a Universidade Federal de Juiz de Fora, elas mantêm um intercâmbio muito grande com núcleos de espiritualidade em que fazem, sim, pesquisas. Agora mesmo, no dia 30 de abril, haverá em São Paulo um simpósio internacional, simpósio Relações Mente e Cérebro. Outras universidades daqui mesmo também têm núcleos de espiritualidade, principalmente na área da saúde e espiritualidade. Ainda os hospitais, lá nós temos grandes hospitais em Curitiba e em São Paulo, em que a imposição das mãos é prática corrente. E há resultados interessantes em que houve diminuição do tempo de resposta aos medicamentos, por exemplo, o fato de esses pacientes eles estarem tendo também essas vibrações, a imposição das mãos, a oração, a prática de espíritas, não é? E não espíritas, chamados... tem um nome que agora me foge, mas são pessoas que são treinadas para a imposição das mãos e, com certeza, com a ajuda da espiritualidade, esse trabalho mais e mais vai ser desenvolvido. Na Rússia, na Inglaterra, existem grupos trabalhando com ressonância magnética em que há observações interessantíssimas sobre alterações de fluxo sanguíneo a partir de relações transcendentes com o paciente, né? Então, eu tenho a impressão que nós estamos no limiar, nessa fronteira, por isso que chamamos esse momento como ciência e espiritualidade, perspectivas além de fronteiras. Ainda tem uma pergunta? Estamos em cima da hora, vamos lá. Adriana de Maceió, do bairro da Jatiuca. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seria tendo uma organização diferente dos seres que os habitam? Naturalmente, apropriada ao mundo em que se habita, o que em nada causa estranheza. Em 1970, nós descobrimos nas Fossas Marianas, pela primeira vez na história da humanidade, uma forma de vida que não necessitava do sol. Não era necessária a fotossíntese, era necessária a quimiossíntese. Então toda uma biota foi descoberta, adaptada às fossas abissais onde a luz do sol jamais chegou há milhões de anos. Essas estruturas maravilhosas
abriram os nossos olhos à perspectiva de que a vida sempre se expressa de alguma maneira. Importante observar que na Terra o elemento químico silício é muito mais propício ao encadeamento estável que o carbono, mas aqui na presença do oxigênio ele se liga e forma areia, o oxissilício, dióxido de silício, areia. Mas em outros planetas, por exemplo, na ausência de oxigênio, ele pode ser uma estrutura muito interessante. A vida pode ser baseada em silício, ainda que não haja oxigênio. Naturalmente, cada um de nós temos a consciência de que seria impossível olhar para o céu à noite e imaginar que tudo aquilo que nos cerca é apenas para enfeitar as nossas noites. Seria de uma ingenuidade, apesar da beleza poética, mas ao nosso egoísmo, porque seria só para brilhantar os nossos olhos. Não é verdade. Tudo no universo pupula de vida, e a vida preenche cada espaço. Que bonito, nós estamos, concluindo o nosso... Márcio aqui já me colocou que estamos já encerrando o nosso horário. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e que estão participando com comentários através da internet. Márcio me colocou que estamos em torno de 250 ouvintes nesse momento, não é? O programa é extenso. E queria convidá-los a todos para próximo dia 18. Dia 18 de abril, nós vamos ter, nosso programa é quinzenal, nós vamos ter um convidado muito especial, já está confirmado, o professor José Vieira, que é atual vice-reitor da universidade, e nós vamos conversar, ele como cientista, é um doutor em história, e vamos conversar sobre evolução e espiritualidade. Gilvão, que bom que você está aqui, Gilvão. Eu que o vi, crescendo dentro da espiritualidade e da sua formação como homem, como pai, como gente, como você é, E agora me sensibilizei muito, inclusive, com essa visão poética do universo. Olha que coisa mais bonita, a gente olhar pela janela. E não é a janela da televisão em que a gente vê tantas coisas difíceis, mas olhar pela janela e vislumbrar um mundo além, vislumbrar que não estamos sozinhos no universo, vislumbrar que não estamos aqui apenas de passagem para olhar paisagens, nem se deliciar com carinhos, nem com afetos. Estamos aqui muito mais. Estamos aqui como filhos de Pai, potências divinas. Estamos aqui como co-construtores deste universo e da nossa vida, a depender de cada um de nós, a seguir o caminho, o convite de Jesus, de vinde a mim. E a cada vez a gente ir ao encontro desse mestre maravilhoso, desse irmão maior, que nos trouxe como única obrigação de vida o amor incondicional a tudo e a todos. Gilvão, você quer falar? E eu gostaria que você, na sua despedida, encerrasse com uma prece, por favor. Vamos agradecer aos amigos que nos ouvem, a paciência, aos que estão aqui, a alegria do convite. De fato, nenhum de nós pode sobreviver à vida sem um propósito. É essencial que nós compreendamos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Nessa perspectiva, que aceitemos todas as forças que nos auxiliam. A nossa amiga Delza acabou de citar o céu. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos o céu do passado. Não existe mais. Mas ainda assim, nos guiam. Quando eu estou perdido, eu olho para lá e eu sei onde é o norte, onde é o sul. De forma análoga, na confusão diária das nossas vidas, que a espiritualidade seja um ideal que nos guie,
que nos oriente, que nos traga referências para que saibamos para onde caminhar. Assim, eu convido os amigos à nossa prece. Senhor, o Senhor que nos uniu a todos como Criador que é, sem jamais nos abandonar, recebe agora a nossa gratidão, onde quer que estejamos. Como é bela a tua criação, Senhor. Por onde quer que eu olhe, só há beleza. E mesmo que eu feche os meus olhos, bendito seja, Senhor, porque há tanto de ti dentro de nós. Muito obrigado. Abençoa o nosso dia. Permite que a tua paz nos penetre, nos alegre e nos inspire, para que estejamos cheios de ti a todo instante. Muita paz. Ao meu irmão, vem a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor.